Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Nós vamos fazer hoje uma revisão especial aí para os alunos da escola Lameira Bittencourt, tá? Os alunos do primeiro A e do primeiro E, certo? Estão aí, prova marcada aí. Hoje nós vamos fazer uma revisão com o assunto de conjuntos, tá? Nós vamos fazer uma breve definição aí, tá? De conjuntos, já que vocês já estudaram aí, estão estudando aí para a prova aí, que vai ser essa semana, tá certo? Então nós vamos falar brevemente aqui para a gente aplicar os exercícios aí, né, que o professor passou, para a gente poder aplicar e sanar aí todas as suas dúvidas, tá certo? Então, vamos lá para a definição de conjuntos, né? É a coleção de qualquer objeto. Esses objetos são os elementos que vão estar dentro de um conjunto, que pode ser de casas, de carros, e assim, qualquer objeto, enfim, tá? E como é que nós podemos representar esse conjunto? Nós representamos esse conjunto com letras maiúsculas, certo? Que está bem aqui um exemplo de conjunto, representando aqui o conjunto A, certo? E os seus elementos, ele é representado por letras minúsculas, tá? A, B, C, D, E e assim por diante, né? No caso, esses aqui são os elementos, né, que estão dentro desse conjunto. E o que é esse círculo fechado aqui? É o diagrama de Venn, criado pelo John Venn, né, matemático e lógico inglês. Aí. Então, esses aqui são os elementos, certo? Que estão dentro desse conjunto A, tá certo? Então, aqui eu tenho pertinência. O que é a pertinência, né? É a relação do elemento com o conjunto. Se esses elementos aqui pertencem ou não a determinado conjunto. Nesse caso aqui, ó, eu posso dizer que o A, ele pertence ao conjunto A, tá? Esse A aqui, esse elemento A, pertence ao conjunto A, tá certo? Porque ele está dentro desse conjunto aqui. O B, por exemplo, ele também pertence ao conjunto A. Então, esse símbolo aqui é o símbolo da pertinência, se pertence ou não. Nesse caso aqui, o E, ele pertence ou não ao conjunto A? O E, ele não pertence ao conjunto A. E como ele é representado? Por esse símbolo aqui e tem esse risco aqui no meio de não pertence, tá? Esse E aqui, ele não está dentro desse conjunto A. Então, ele não pertence ao conjunto A, tá certo? Qual outro exemplo que a gente pode definir aí o conjunto? Olha lá. Olha esse exemplo. Considere os números naturais ímpares, né? Considere os números naturais ímpares. De que forma eu posso representar esse conjunto? O conjunto B, que tem dentro desse conjunto, eu coloco aqui as chaves, certo? X, isso aqui significa, essa barrinha aqui significa tal que, certo? X tal que, X é um número natural ímpar. Então, posso escrever dessa forma aqui, certo? Ou posso colocar aqui o conjunto B, ele tem os seus elementos como 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, e essas reticências aí significa a infinidade, tá certo? Ele quer números naturais ímpares, então ele pode representar dessa forma em escrita ou pode representar dessa forma aqui com os seus elementos. Essa reticências, ela tem uma infinidade, mas ela pode representar também a afinidade, certo? Como? Olha lá. Eu tenho aqui um elemento C, que ele tem o conjunto dos números ímpares de 1 até 100. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, coloco a reticências aqui, ó, e 99, certo? Porque é antes de 100, tudo bem? Então, essa reticências também é uma infinidade de números, ou uma afinidade de números, tá bom? Então, a gente falou brevemente aqui da definição de conjuntos, mas vamos falar também da união e interseção e vamos lá para a revisão para os exercícios. Tá certo? Vem comigo. Olha lá então, gente, dando continuidade, nós vamos falar agora da união e da interseção aí de determinado conjunto, tá certo? Eu tenho aqui o exemplo, ó, eu tenho o conjunto A, certo? Onde esse conjunto A ele tem os elementos 2, 3 e 4 e o conjunto B tem o elemento 0, 1, 2, 3. Mas como é que eu represento a união? A união é representado desta forma aqui, ó, a união de
B. Esse Uzinho aqui, ele significa a união desses dois conjuntos. Então, eu tenho que unir aqui o conjunto A e o conjunto B. Todos os elementos do conjunto A, exclusivamente do conjunto B, eles têm que se unir. Dessa forma, eu acho aí e concluo a união do conjunto A e do conjunto B. Olha lá. Então, o conjunto A ele é representado pelos elementos, eu abro aqui, né? As chaves, ele é representado por 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, certo? Eu vou unir com o conjunto B, que é representado por 0, 1, 2, 3. Note o seguinte, que eu tenho 2 se repetindo aqui, ó. Eu não posso repetir elementos. Se eu tenho 2 elementos aqui repetidos, eu tenho que considerar como 1, certo? Então, para organizar isso aqui, eu vou fazer dessa forma. A união de B é igual ao... Vou colocar na ordem crescente, né? Então, tenho aqui o 0, o 1. Note que o 2 ele se repete 2 vezes, então vou considerar só como 1. E o 3 também se repete 2 vezes, que tem nos dois elementos, nos dois conjuntos, certo? Então, eu vou repetir o 3 aqui somente uma vez. E o 4, por si só, está sozinho aqui. Então, a união desse conjunto A e do conjunto B, aqui, eu tenho os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, dessa forma aí, eu posso unir esses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Eu posso unir da forma também do diagrama de Venn. Como? Olha lá, eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B, certo? O conjunto A, eu tenho os elementos 2, 3 e 4, e o conjunto B eu tenho os elementos 0, 1, 2 e 3. Como é que eu faço a união desses dois conjuntos? Eu pego os dois conjuntos, certo? E faço isso aqui, ó. Essa aqui é a união desses dois conjuntos. A união do conjunto A e do conjunto B. Note o seguinte, que o A ele é representado por 2, 3 e 4, certo? E o B é 0, 1, 2 e 3. Os elementos repetidos, gente, eles vão ficar nessa faixa aqui, ó. Vão ficar nessa parte aqui os elementos repetidos, certo? Vou fazer a união desses dois conjuntos e nesse aqui os elementos que tem tanto no A como no B, que nós vamos chamar de conjunto, vamos chamar de interseção, certo? Que são formados pelos elementos comuns que estão tanto no A como no B, tá certo? Que nós vamos ver no exemplo ali na frente. Então vamos juntar aí, ó. Deixa eu parar aqui. Vamos juntar aqui, ó. Eu tenho no conjunto A quem? O 2, o 3 e o 4, né? Então eu tenho aqui no A o 2, o 3 e o 4. E tenho no B o 0, 1, 2 e 3, certo? Só que no A tem o 2 e no B tem o 2. Então eu vou tirar esse 2 daqui, ó. E esses 2 daqui eu vou colocar onde? No meio. Certo? Porque eu tenho que representar como um elemento só. Então ele está aqui, ó. Ele está no A e está no B também. Tá certo? O 3 também, eu vou representá-lo ele bem aqui, ó. O 3. Tá certo? Então fica dessa forma aqui a representação no diagrama de Venn, a união do conjunto A e do conjunto B. Agora, se ele pedisse a interseção do conjunto A e do conjunto B, qual seria a interseção? A interseção desses dois conjuntos seria 2 e 3, certo? Então, o A ele é representado assim, ó. É um U de cabeça para baixo. Essa é a interseção, tá, de dois conjuntos. A união é o U normal. A interseção é o U de cabeça para baixo, tá certo? Essa é a interseção de A e B, que são os elementos que têm em comum entre os dois conjuntos. O 2 e o 3 tem tanto no A como no B. Então, essa aqui é a interseção, são os elementos comuns desses dois conjuntos. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Só deixar aí na descrição do vídeo aí, tá, que eu vou olhar lá a sua pergunta, a sua dúvida, para eu poder responder aí para você. Eu tenho aqui a interseção, tá? Ela é formada pelos elementos comuns desses dois elementos que nós acabamos de resolver aqui, ó. Só que eu tenho outro exemplo aqui. Esse exemplo,
eu posso determinar da seguinte forma, ali que é a interseção dos dois. Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Quais são os elementos comuns do conjunto A e do conjunto B? Tem tanto no A como no B. Então, eu posso dizer que a interseção de B desses dois conjuntos, abro as chaves aqui, tá certo? Então, qual é o elemento que tem no A e tem no B? O 1, só tem aqui no A. O 2, olha. O 2 ele tem tanto no A como no B. Então, eu posso colocar o 2 aqui dentro dessa interseção, certo? O 3 só tem no A e não tem no B. Então, a gente finaliza aqui. A interseção do conjunto A e do conjunto B desse exemplo aqui é quanto? É 2. Então, é fácil de representá-lo no diagrama de Venn. Olha lá. Eu tenho o diagrama de Venn aqui, de dois conjuntos, certo? Esses dois conjuntos aqui é o conjunto A e o conjunto B. A interseção que fica aqui, ó, a interseção de A e B, certo? A interseção do conjunto A e do conjunto B fica aqui, ó, que está, eles são os elementos comuns desse conjunto que está tanto no A como no B. E é quanto? É o 2. Muito bem. Se é o 2, para o A aqui sobrou quanto? O 1 e o 3. Certo? E o B sobrou quem? O 0 e o 4. Então, essa aqui é a definição da união de dois conjuntos e a interseção de dois conjuntos aí, tá bom? Espero que você tenha compreendido aí, tá? A união e a interseção, tá certo? Nós vamos agora falar de um assunto que é muito importante também, que é a pertinência, né? Se pertence ou não a determinado conjunto. E depois dessa definição, nós vamos resolver aí os exercícios que podem cair na sua prova aí, tá bom? Bora lá! Olha lá então, gente, dando continuidade, nós vamos falar então da diferença e da pertinência, tá certo? A diferença, nós sabemos que eu tenho dois elementos aqui, dois conjuntos, certo? O conjunto A e o conjunto B. E a diferença, né, pertence a A, mas não pertence a B. Ou seja, os elementos que tem no A, eu tenho que fazer essa diferença do conjunto A para o conjunto B. Ou seja, tem os elementos do conjunto A, mas não tem no B. Então, eu tenho que tirar esses elementos. Essa é a diferença de dois conjuntos. Vamos lá ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B, certo? Se eu for colocar aqui no diagrama de Venn, vamos ter o seguinte, ó. Que eu tenho A, certo? Com os elementos 1, 3 e 4, e tenho B com os elementos 0, 1, 2 e 3. Tá certo? Só que o 3 ele está nos dois conjuntos, né? Tem um conjunto A e tem um conjunto B, certo? O 3, ele está nos dois conjuntos. Então, ele vai entrar aqui na interseção, certo? Vamos lá para o próximo. O 1 também está nos dois conjuntos, então ele vai ficar onde? Aqui na interseção, tá certo? Então, qual é a diferença, né, de A? Vou colocar aqui, ó, a diferença A menos B. Qual é a diferença de A menos B? É aquele que tem no A, mas não tem no B. O que é que tem no A e que não tem no B? São esses elementos bem aqui, ó. Certo? Esses elementos bem aqui, ó. Tem só no A, mas não tem no B, ó. Esse que está aqui, que é a interseção, que são os elementos que estão tanto no A, esse aqui são os elementos que estão tanto no A como no B, que é a minha interseção. E a diferença do A para o B são os elementos que tem no A, mas não tem no B, certo? Então aqui o 4 é o único elemento que está somente no A, tá certo? No conjunto A. Então esse 4 aqui é o que está representado aqui como a diferença de A menos B, tá certo? E se fosse o inverso? Se fosse assim, ó, B menos A. Como seria? Seria o contrário. Olha lá, o elemento que tem no B, mas não tem no A, qual é o elemento?
que está representado só no conjunto B? É o 0 e o 2. Ele está somente aqui, ó, dentro do conjunto do B aqui, ó. Dentro do conjunto B. Certo? Quem? O 0 aqui, ó, e o 2. Ele está só aqui no conjunto B, como você pode observar. O 1 e o 3, ele está representado nos dois conjuntos. E a diferença é que pertence somente àquele conjunto. O 0 e o 2 aqui, ele pertence somente ao conjunto B. Assim como o 4 pertence somente ao conjunto A. Então, nesse caso aqui, os elementos que pertencem somente ao conjunto B é o elemento 0 e o 2, certo? Esses elementos pertencem somente a esse conjunto. No caso, o 0 e o 2 pertencem só ao conjunto B e o 4 pertence só ao conjunto A, tá bom? Essa é a diferença. E nesse caso aqui da pertinência, como nós falamos lá na definição, né? Esse determinado elemento ele pertence ou não a determinado conjunto. Por exemplo, aqui, ó, as cores da bandeira do Brasil. Quais são as cores? A, azul, né? Branco, branca, amarela, verde, certo? Então, como é que a gente pode representar? Vamos representar aqui pela azul pela letra Z, branco pela letra B, amarela pelo A e verde por V aqui, ó. Certo? Então, eu posso dizer e afirmar que essas cores aqui, elas pertencem ou não às cores da bandeira do Brasil. Então, eu posso colocar isso aqui, ó. Z pertence às cores do Brasil lá, ó. Z pertence a esse conjunto. Vamos chamar esse conjunto aqui de conjunto conjunto W, certo? Vamos colocar essa letra. Então, o Z ele pertence a esse conjunto W aqui. O B aqui, ó, pertence a esse conjunto W. O F pertence ao conjunto W, que é o conjunto das bandeiras do Brasil, da bandeira do Brasil. O L pertence ao conjunto W. Então, o V pertence ao conjunto W aqui. Então, a relação de pertinência é esse conjunto, esse elemento aqui, ó, ele pertence a esse determinado conjunto aqui. Como é o nome desse conjunto aqui, ó? W, certo? Então, o Z, ele pertence ao conjunto W? Pertence, ó. Aqui o Z. Vamos representar aqui o conjunto, ó. O Z, certo? Vamos colocar com letra minúscula, né? Vzinho aqui, ó. Tenho o conjunto W aqui, que são as cores da bandeira do Brasil. Então, o Z, ele pertence a esse conjunto? Sim, o Z pertence ao conjunto. Então, tá certo aqui, ó. Esse símbolo aqui da pertinência está correto. O B pertence? Sim, o B também pertence. O F pertence? Não. Não tem F aqui nesse conjunto. Então, tem um risco aqui como não pertence, tá certo? O L também não pertence a esse conjunto. Então, vai entrar esse risco aqui de não pertence. Esse elemento L não pertence a esse determinado conjunto W aqui. O V pertence? Pertence lá. Então, tá correto. Então, essa é a diferença aí, tá? Para você entender se pertence ou não a determinado conjunto, você tem que analisar os elementos e verificar se ele está dentro daquele conjunto, daquele determinado conjunto lá. Tá bom? Então, vamos lá exercitar para você entender aí passo a passo aí essa definição. Vamos aplicar aí essa definição então nesses exercícios aí que foi passado para vocês, tá certo? Vem comigo. Olha lá, gente, vamos aplicar a nossa definição aí, ó. Esses exercícios aqui podem cair na sua prova lá, tá certo? Então, olha lá, ó. Determine os seguintes Olha lá então, gente, esse é o primeiro exemplo aí, o exercício que foi passado para vocês, que pode cair ou não na sua prova. Se não cair assim, mas vai cair bem parecido aí, tá bom? Olha lá, determine os seguintes conjuntos relacionando os seus elementos. Então, o que a gente viu na definição lá, ó.
Isso aqui a gente sabe que significa tal que, né? Tal que. Então vamos ler, né? Eu tenho um conjunto A, né, onde eu tenho o elemento X, tal que X é a letra da palavra cal. Então, como é que eu represento isso aí? Eu tenho o conjunto A, certo? E eu vou representar dentro desse conjunto essa palavra aqui, ó. Eu tenho o C, né, os elementos que são da palavra cal. Tenho A, tenho C, tenho A, tenho U aqui, né? Tenho A, vamos colocar correto, né? Letra minúscula, né, gente? Então, tenho aqui o C, o A, o U, o C, o A e o U. Lembra o seguinte, que quando eu tenho elementos repetidos, eu posso considerar ele apenas como um, certo? Então, se eu posso considerar apenas como um, então vamos organizar aqui, ó. Eu tenho o A, o conjunto A, ele tem os elementos da palavra cal, quem? O C. O C ele repete o que? Duas vezes, então vou considerar ele como uma, certo? O A também aparece duas vezes, então vou considerar ele como um elemento. E o U também. Nesse caso, bem simples aí essa questão, para representar aí, ó, esse conjunto, que tem o elemento X, tal que o X é a letra da palavra cal. E esse conjunto A ele é representado por C, A e U, tá certo? Olha lá, letra B. Conjunto B tem os elementos X, tal que X é o número ímpar menor que 8. Então, eu sei que o número ímpar menor que 8, vamos lá, eu tenho o conjunto B, certo? E os números menores que 8, vamos lá, eu tenho, que são o que? Ímpar, né? Ímpar menores que 8. Então, eu tenho aqui, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Esses são os elementos, né, de 8 para baixo lá, né? No decrescente. Só que assim, ele está dizendo que é um número ímpar menor que 8. Então, se é menor que 8, o 8 já não entra, certo? O 7 entra sim, porque é ímpar e menor que 8. O 6 não entra porque é par. O 5 entra porque é ímpar, o 4 não é porque é par, o 3 sim, o 2 não é, e o 1. Só que ele está dizendo que o x é um número ímpar menor que 8. Não está dizendo especificamente que são os números naturais. Os números naturais nós sabemos que são os números positivos. E se ele está dizendo aqui, não está especificando, está dizendo apenas que o x é um número ímpar menor que 8, então tem uma infinidade de números ímpares, certo? Então o que a gente vai fazer? Colocar uma reticências aqui, ó, que significa a infinidade. Então, organizando aqui, eu vou ter o que? O conjunto B, ele tem os elementos, né, o número ímpar menor que 8, quem? Vamos colocar aqui a reticências, 1, 3, 5 e 7, certo? Uma questão também bem simples aí, tá? E agora aqui o C, ele diz o seguinte, ó, que o conjunto C tem o elemento x tal que, nessa barra aqui, tal que x é o número par compreendido entre 1 e 9. Compreendido entre 1 e 9, ou seja, ele está entre 1 e 9. Então vamos colocar aqui, ó, esse conjunto C, os elementos que tem de 1 até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, os elementos que está entre 1 e 9 é o quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Está entre 1 e 9. Só que ele está dizendo o seguinte aqui, ó, que esse número é par, né? Se esse número é par, está entre 1 e 9. Então, tenho aqui o ímpar, que é o 3, o 5, o 7, eles saem, não é verdade? Então, dessa forma, nós vamos ter o seguinte, ó. Desta forma, nós vamos ter o seguinte, corta o 1 e o 9, porque ele é entre 1 e 9, está dizendo que é 1 e 9, que eu vou entrar, se é entre eles dois, então o 1 e o 9 estão fora. Então, vai sobrar quem? O 2, 4, 6 e 8. Olha lá. Então, esse conjunto aqui
nós podemos definir, ele tem os elementos 2, 4, 6 e 8. Esses são os elementos desse conjunto de números pares compreendidos que estão entre 1 e 9, tá certo? Essa foi a primeiro exercício aí, tá? Essa questão que pode cair aí na sua prova. Então vamos lá para a segunda questão. Olha lá então, gente, nós vamos falar agora de união e interseção aí, tá certo? Vamos aplicar esses exercícios aí que foi passado para vocês. Olha lá. Dados A, o conjunto A, ele tem os elementos 1, 3 e 5, o conjunto B, 0, 1, 2 e 4, o conjunto E, 2 e 4 e o F, 3 e 5. Então, o que a gente tem que escrever? O que se pede aqui, ó, a união de B, interseção é, certo? Então, primeiro eu vou fazer a união de B. Então, eu tenho o conjunto A aqui, certo? União de B. A união de B, ó. Então, eu vou unir esse conjunto A e mais o conjunto B, certo? Unindo eles, eu vou ter o seguinte, ó. 1, 3 e 5, que é o conjunto A, e o B, 0, 1, 2 e 4, certo? Só que não tem que ter elementos repetidos, ó. Então, 1 ele é considerado com apenas um elemento, certo? Não tem mais elemento repetido, então esse é considerado a união de A, do conjunto A e do conjunto B, certo? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Vamos colocar na ordem aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? 4 e 5. Só que ele pede mais, ó. Ele está pedindo a união de B. Eu tenho aqui a união de B. Só que ele está dizendo que ele quer a interseção dessa união aqui, certo? Que eu já uni aqui. Ele quer a interseção com o conjunto E, certo? Então, isso aqui ele quer a interseção aqui, ó, com o conjunto E. Nós sabemos que a interseção são os elementos que têm em comum, tanto num conjunto como no outro, certo? Então, nesse caso aqui, ó, quais são os elementos que tem tanto no conjunto A como no conjunto E? No caso, essa união aqui, né? Isso aqui é a união de B, certo? E esse aqui é o conjunto E, certo? Então, qual é a interseção desses dois conjuntos? A interseção é os elementos que tem tanto nesse conjunto como nesse, certo? Nesse caso aqui, que são os elementos que se repetem. O 2, ele tem tanto no conjunto a união de B como no E, certo? Então, eu tenho aqui essa interseção, o 2. E mais, o 4 também. Tem tanto no E como no conjunto a união de B aqui, ó. Então, eu vou ter também o 4. Então, essa aqui é a nossa resposta. A união de B e interseção de E é 2 e 4, certo? Os elementos desse conjunto, tá bom? Vamos lá para a próxima. Letra B, ó. A interseção de B, eu vou fazer essa interseção passo a passo. Depois eu faço a união com o conjunto F, certo? Então, vamos fazer primeiro essa interseção. Eu tenho o conjunto A, certo? Que é 1, 3 e 5. A interseção B, né? Olha lá. A interseção B. Os elementos 1, 3 e 5 e B, 0, 1, 2 e 4. Então, a interseção são os elementos que têm em comum aqui nesses dois conjuntos, ó. Quais são os elementos que se repetem, que tem tanto no A como no B? Os elementos 1, tá aqui, ó, os elementos 1, ó, tem no A e tem no B, certo? Então, essa é a interseção. O 3 não tem, o 5 também não. Então, a interseção de A e B é quanto? É 1, certo? Agora, união de F. Eu vou unir esse conjunto aqui, 1, que tem o elemento 1 aqui, certo? Que é a interseção de B. Eu vou unir com o conjunto F. E o conjunto F é o quê? 3 e 5, certo? Então, fazendo essa união aqui, eu tenho aqui, ó, 1, 3 e 5. Porque eu vou unir todos esses dois conjuntos aqui, ó. O 1 vai unir com o 3 e o 5. Então, essa aqui é a minha resposta final, tá certo? A interseção de B, união de F, é o que? 1, 3 e 5. São os elementos que sobraram aqui no conjunto, tá bom? E para a gente finalizar, olha lá. Eu tenho A menos B, união de E menos F. Então, a diferença de B são aqueles elementos que tem no A, mas não tem no B, certo? São exclusivamente daquele conjunto.
Então, se eu tenho A aqui menos B, então qual é o elemento? Qual é o elemento que tem aqui no conjunto A, mas não tem lá no B? O 1 tem no B? Tem. O 3 tem? Não. O 5 também não. Então, a diferença de A menos B é o 3 e o 5. O 3 e o 5. União de E menos F. A diferença também do conjunto E e F. Então, quais são os elementos que tem no E, mas não tem no F? O 2 e o 4. Não tem no conjunto F. Né? Então, aqui é 2 e 4. Para a gente finalizar, eu vou fazer a união desses dois conjuntos. Nós temos os dois resultados, nesse conjunto 3 e 5 e nesse conjunto 2 e 4. Vamos fazer essa união, então fica dessa forma. Vamos fazer crescente, né? 2, 3, 4 e 5, certo? Então essa é a união, certo? Dessas duas diferenças aqui, ó. Dessas duas diferenças aqui, desses quatro conjuntos aí, tá bom? Então esse é o exercício aí de interseção aí para vocês e união de conjuntos, tá bom? Então, para a gente finalizar essa revisão, vamos lá para o último assunto aí. Olha lá então, gente, para a gente finalizar essa revisão aí, tem esse exemplo aí, desse exercício aí, pode cair qualquer um, parecido ou não, e resolver. Preste atenção aí, olha lá. Analisando as carteiras de vacinação das 84 crianças, primeiro passo, anotar os dados, certo? Então, o total são quanto? O total é 84 crianças, certo? 84 crianças. Então, olha lá, de uma creche, verificou-se que 68 receberam a vacina Sabin. Então, 68 receberam a vacina Sabin, Sabin, certo? 50 receberam a vacina sarampo. 50 receberam a vacina sarampo. Então, para a gente resolver uma questão dessa, a gente utiliza o diagrama de Venn, tá? Para a gente entender melhor. Olha lá, eu tenho aqui o diagrama de Venn. Ele está falando aí de quê? De duas vacinas, Sabin e sarampo. Então, são dois conjuntos, certo? O conjunto de pessoas que receberam a vacina Sabin e pessoas e crianças, né, que receberam a vacina de sarampo, certo? Então, vamos colocar aqui Sabin como S, né? E de sarampo aqui vamos colocar como P aqui, ó, tá? Conjunto P, tá certo? Nós sabemos que isso aqui, ó, é a interseção desses dois conjuntos. Isso aqui representa o quê? As crianças que receberam a vacina tanto de Sabin como de sarampo, certo? Então, essa aqui é a interseção de Sabin e sarampo, certo? Essa parte aqui do conjunto são as crianças que receberam as duas vacinas. Então, é esse o objetivo. Olha lá, ó. 50 receberam a vacina para sarampo, né? E 12 não foram vacinadas. Então, quando nós fazemos esse diagrama de Venn, a gente coloca um separado bem aqui, ó, onde nós podemos escrever aqui, ó, nenhum, certo? Nenhum o quê? Que não receberam nenhuma dessas duas vacinas. Então, aquelas crianças estão fora desse conjunto aqui, certo? Olha, 12 não foram vacinadas. A gente pode colocar aqui, ó, 12 não foram vacinadas, certo? Olha lá. Então, essas 12 vão entrar aqui, ó, fora desse dois conjuntos, certo? Mas ele quer o quê, ó? Quantas crianças dessa creche receberam as duas vacinas? Então, ele quer as crianças que fazem parte dessa determinada interseção aqui, ó, certo? Então, olha lá, como é que a gente vai resolver isso aqui, ó? Se eu não sei quantas crianças foram que receberam as duas vacinas, então vou colocar aqui, ó, como um X, certo? Porque eu não sei essas crianças aqui, eu não sei quantas crianças receberam as duas vacinas. Mas eu sei que os 68 receberam Sabin e 50 sarampo. E que o total foram 84. Certo? Só que se eu somar aqui, ó, sarampo e Sabin, vai dar o quê? Vai dar mais que o total aqui, né? Vai dar 84. Certo? Mas só que
nesses dois conjuntos tem elementos aqui repetidos, que fazem parte tanto do sarampo como do sabido. Tá bom? Então, olha lá. Então, como é que eu posso representar aqui no diagrama divino? 68 crianças receberam a vacina Sabin, né? Então, 68 crianças menos as que foram vacinadas, tanto como Sabin como sarampo. Então, vou colocar 68 menos esse valor aqui que eu não sei, essa quantidade. Então, 68 menos X. Tá certo? Da mesma forma, eu vou fazer com sarampo. Sarampo é quanto? 50. Então, aqui é 50 menos esse valor aqui, que é X. Certo? Agora, como é que eu consigo resolver essa questão? Eu vou igualar, eu vou somar tudo isso aqui e igualar o total. O total é quanto? 84. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. 68 menos X mais X. Tirar isso aqui e colocar para ali para cima. Que é a interseção, né? Desses dois conjuntos. 68 menos X mais 50 menos X mais 12. Ó. Essas 12 que não fizeram parte desses dois conjuntos, elas estão no total de crianças da creche. Então, mais 12. Ó. Mais 12. Isso aqui é igual ao total, que é 84. Certo? E agora, quanto é menos 1 mais 1 não é 0? Então, aqui, menos x mais x, isso aqui vai dar 0. Certo? Sobrou quem? 68. 68 mais 50 mais 12. Menos x igual a 84. 68 mais 50 vai dar 118. 118 mais 12, 130. 130 menos x igual a 84. Certo? Esse 130 está positivo, vai passar o quê? Negativo. Fica menos x igual a 84 menos 130. Vai dar um resultado aqui negativo, certo? 130 menos 84 vai dar 46, né? Então, 46 negativo. Quando eu tenho menos x igual a menos 46, a gente faz, né, aquela regrinha, multiplica por menos 1. Vou colocar bem aqui, ó. Menos x igual a menos 46. Multiplica por menos 1, ambos os lados aqui, ó. E ambos os lados vão trocar de sinal. O menos x vai ficar mais x e o menos 46 vai ficar 46, certo? Então, a minha resposta, quantas crianças dessa creche receberam as duas vacinas? 46 crianças, certo? Como é para me saber se está certa essa resposta? É só substituir aqui, ó. Onde tem x, eu vou substituir esse valor aqui de 46, certo? E vou substituir aqui o valor de 46 e vou subtrair aqui, ó. Com 68 e com 50 vai ter que dar o total de 84 crianças. Vamos lá substituir? Olha lá. Se aqui é 46, certo? Se aqui é 46, e desse lado aqui, ó, de Sabin, quantas foram? 68, né? Então, eu vou subtrair com o valor de 46, ó. 46 para 68 dá quanto? Vamos lá, 68 menos 46 dá 22, ó. 22. 50 menos 46 dá quanto? 50 menos 46 dá 4, certo? Vamos saber se essa soma aqui vai dar os 84? Olha lá. Eu tenho 22 mais 46 mais 4. 10, 12, né? Vai 1, certo? 4 e 2, 6, com 1, 7. 72. A professor não deu. Vai dar assim, ó. Porque aqui tem 12, né? Que fazem parte aí das crianças da creche. 2 e 2 é 4, 7 e 1, 8. Esse aqui é o total de crianças, né, da creche, 84. Então, bateu com a nossa resposta. Então, realmente, a interseção das crianças que foram vacinadas por Sabin e sarampo é 46, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Deixe na descrição aí a sua vida, se inscreva no canal, tá bom? E deixe seu like aí.